Hoje a gente ainda não está com algum tema específico para alguma série de pregações. O João trouxe uma palavra. Cadê o João? Está na salinha? O João trouxe na semana passada uma pregação, uma palavra que falava sobre a suficiência de Jesus Cristo, em tudo aquilo que fazemos como igreja, na nossa adoração, na nossa ênfase, nas nossas mensagens, nas nossas orações. E a pregação já está até no nosso canal para quem não pôde vir. E eu quero ir nesse sentido, aprofundar um pouco mais, para a gente entender que não só é necessário, é importante, de uma forma primordial, a gente como igreja, não somente como igreja, nós como cristãos, a tornarmos Jesus realmente o centro de todas as coisas, porque se nele está tudo que nós precisamos, qualquer coisa que vem na nossa mente para tentar roubar o espaço dele, o espaço desse homem que nós acreditamos que seja o próprio Deus. Quando a gente perde Jesus de vista, nós estamos correndo o risco de perder toda a nossa vida cristã também de vista. E a gente pode acabar tornando a nossa ida na igreja, os nossos louvores, as nossas orações praticamente inúteis para a nossa consciência. Quando nós tiramos Jesus desse lugar central da nossa vida. Foi mais ou menos isso que João trouxe na semana passada. E o que eu vou aprofundar? Não somente é importante, não somente é primordial, como também é perigoso. Quando nós colocamos outros elementos na nossa consciência, na nossa visão, na nossa fé, quando nós colocamos outras coisas como ênfase da nossa vida. E sabe qual é o risco? E um risco muito sutil. A gente pode até achar que está fazendo a vontade de Deus. A gente pode até encontrar algumas coisas nesse livro. Mas que esse mesmo livro avisa que esse livro precisa ser analisado, estudado e vivido da maneira certa. Porque quem já ouviu aquela frase aí? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é mesmo. Só que ela é a mãe de todas as heresias quando nós ignoramos alguns princípios fundamentais que estão claríssimos, que saltam aos nossos olhos. E nós vamos ver esses princípios hoje aqui. Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, pertinho. Segunda carta aos Coríntios, depois da carta aos Romanos. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 em diante. É uma leitura um pouquinho, são alguns versículos, então eu peço toda a atenção, porque se desligar a gente perde o contexto, e o contexto é importantíssimo aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante. Vou começar a ler aqui, estou na versão NVI. Muita atenção, por favor. O ministério que trouxe a morte, e aqui está falando da lei de Moisés, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério, a nova aliança, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então aqui ele já deixa uma coisa clara. A velha aliança, o contexto da lei,
trouxe condenação, e nós vamos entender isso. E a nova aliança, que é o ministério revelado por Jesus de Nazaré, trouxe justificação. Pois o que anteriormente era glorioso, já não tem mais glória, em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com tamanha glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que ia embora. Na verdade, a mente deles, dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Vou ler isso de novo. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, aqui Paulo repete, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A leitura é um pouquinho extensa, mas os princípios são básicos e simples de entender. Aqui Paulo coloca de frente o que nós chamamos de velha aliança, com a nova aliança. A velha aliança nós sabemos que foi trazida por Moisés, lá no Velho Testamento, que está na sua Bíblia. E a nova aliança foi revelada em Jesus Cristo, na crucificação, na ressurreição, é chamada de nova aliança. E Paulo aqui coloca essas duas alianças de frente. E ele chama a aliança, a velha aliança, que foi dada por Moisés, de ministério da condenação. E ele chama a nova aliança, o ministério que foi dado por Jesus, de ministério da justificação. E aqui um parênteses rápido. O problema nunca foi a lei em si. Porque o próprio Paulo vai falar que a lei é santa, justa e boa. O problema sempre foi o coração do homem, que jamais, por si só, teve a capacidade de, olhando a lei, tendo recebido a lei, de cumpri-la e agradar a Deus pelo cumprimento da lei. Ou seja, Paulo, em outras situações, vai dizer que a lei teve a função de revelar o pecado, e um pecado que jamais poderia ser tirado por mãos humanas. Isso ficou claro nos 1.300 anos de vigor da lei de Moisés, porque ninguém jamais conseguiu amar a Deus de verdade. E por que então o ministério da nova aliança, o ministério revelado por Jesus Cristo, é chamado de ministério da justificação? Esse nome é difícil, mas o princípio é muito simples. Nós fomos justificados, ou seja, estamos limpos perante ao Pai por causa de nós, meus irmãos. É por causa de nós. Por que nós precisamos de um Salvador? A novidade é porque se não tivéssemos um Salvador, estaríamos condenados até hoje. E a justificação não veio pelo cumprimento da lei. A justificação veio por causa da satisfação de Deus em Jesus. E por isso ele foi morto, para aí sim te limpar. E você recebeu isso de graça. Entendemos esse princípio? Isso é o Evangelho puro e simples. Mas vamos um pouco mais além aqui. E eu não quero falar sobre as alianças, até porque nós já falamos sobre isso na série Fundamentos. Eu quero falar sobre uma coisa, eu quero ser bem prático aqui nessa noite, para que a gente possa entender os perigos que nós corremos, completando o que João falou na semana passada, não mais a importância, mas os perigos que nós corremos, quando nós tentamos, ou achamos que podemos substituir Jesus dessa centralidade da nossa prática. O que Paulo falou aqui, gente?
O que Paulo falou aqui que acontece quando Moisés é lido e ensinado? Nós acabamos de ler. Quando Moisés é lido e ensinado, um véu cobre o entendimento e o coração das pessoas. Paulo está falando aqui mais ou menos no ano 40, 50 depois de Cristo. E por que você acha que isso não acontece mais hoje em dia, quando Moisés é lido e ensinado? Por que você acha que Paulo aqui já estava alertando dos perigos de quando uma comunidade, quando uma vida em igreja, quando uma vida cristã, individual, coletiva, não importa, passa a tentar pegar princípios aplicados, não mais hoje para nós, mas princípios da lei, da antiga aliança, meus irmãos? A resposta que Paulo nos dá é que mesmo nós encontrando esses princípios em nossas Bíblias, existe uma coisa chamada véu que cobre o entendimento, que vem quando nós não enfatizamos Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Existe quando a gente pega alguns princípios bíblicos que são bíblicos, mas não são cristãos. Jean, isso é possível? Só é possível. Só é possível. Você quer saber um exemplo de princípio bíblico, mas que não é cristão? Todo mundo já ouviu. E nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir, porque é o que todo mundo conhece. Princípio bíblico, mas que não é cristão. Cristão, eu digo, de Jesus, da pessoa de Jesus, do Evangelho, da nova aliança. Exemplo, todo mundo já ouviu com certeza. Olha só, você tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai te pegar. Aonde que isso surgiu? Na Bíblia, está na Bíblia, Malaquias 3. Mas não é cristão. Qual é o princípio cristão, para a gente evoluir nesse exemplo? Qual que é o princípio cristão para a contribuição financeira na igreja? Nós já estudamos sobre isso aqui. O princípio cristão, que também está na Bíblia, é o quê? Cada um dê conforme estiver no seu coração, não por constrangimento, não por medo, não por obrigação. E se eu não der, não tem devorador. Você só vai, provavelmente, se você não der por causa da sua avareza, você vai ser dominado pelo dinheiro. Esse é o princípio cristão, também bíblico. Mas você percebe que esses dois princípios estão no mesmo livro e são conflitantes e são opostos um do outro. Espera aí, tem um princípio que me diz para eu dar dinheiro por causa do medo do devorador. Tem outro princípio que me diz para eu dar por generosidade e que não posso ter medo, não pode ser por obrigação. Qual princípio eu fico? Qual dos dois princípios é o princípio para nós, que somos os agraciados em experimentar a nova aliança? É óbvio que é o princípio de Cristo, o princípio do Evangelho, o princípio do Novo Testamento. E isso é importante. A prática do que eu disse, do que eu estou lendo tudo aqui, é o seguinte: nós podemos chamar de Moisés de princípio da condenação, ministério da condenação, tudo aquilo que para trás ficou. E ficou a partir de quando? A partir do momento em que Cristo foi revelado ao mundo e atualizou a aliança e disse: eu vim para dar o real sentido a tudo que essa turma fez. E essa turma, de Moisés até Cristo. Vamos caminhar nesse entendimento para a gente entender o seguinte. E, gente, é muito importante que eu só dei um exemplo do que é esses princípios opostos e sim, são contraditórios um no outro. Não dá, gente, não dá para a gente conviver com dois princípios.
Não dá. Vamos usar outro exemplo aqui para a gente elucidar melhor. Por exemplo, isso todo mundo faz até no automático quando não é ensinado. Por que nós servimos a Deus? Para que as coisas deem certo. Amém? Amém? Não. É óbvio que não. Esse é o princípio da velha aliança. Esse é o princípio do ministério da condenação, meus irmãos. E se eu estiver... Olha o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que se eu, pregando o evangelho nessa noite, subo aqui e começo a falar, sirva a Deus, porque vai dar tudo certo na sua vida. Sabe o que Paulo, e esse princípio é um princípio bíblico, mas não é cristão. Não pode ser pregado nos dias de hoje, mesmo estando na Bíblia. Sabe o que Paulo diz que acontece? Se eu fizesse isso, um véu, imediatamente, é lógico, vai ver umas cadeiras para ele. Um véu, assim, nas regiões espirituais, ou de uma forma figurada, ele seria colocado imediatamente sobre os olhos de vocês e sobre o coração de vocês. Vocês entendem o quão sério é isso? Porque eu posso abrir a minha Bíblia em Salmos, por exemplo, em Deuteronômio, em Levítico, trazer um princípio que foi prometido ao povo de Israel, falar aqui como se fosse para nós, e o que Paulo falou que aconteceria, meus irmãos, se isso fosse feito. Um véu cobriria o coração e os olhos, mesmo pregando a Bíblia. Vocês estão entendendo o perigo do que eu estou falando aqui? E vocês estão entendendo, então, por outro lado, a necessidade, então, de repente, está todo mundo se perguntando de jantar. Então, o que é o certo? Se está falando do que é errado. E eu dei aqui 2 exemplos. O exemplo também, a mesma forma. Se eu chegasse aqui, pegasse um princípio Bíblia, sobre, por exemplo, dízimos e ofertas, falasse isso porque é Moisés, o que Paulo diz que aconteceria, meus irmãos? O véu. E o que isso significa na prática? O entendimento e o coração de vocês e o meu seria cegado. Seria obstruído. Mesmo usando a Bíblia. Entendemos a seriedade disso? Entendemos? Então tá. O que é o certo então? Se a gente sabe... Rapidinho. Eu tenho que lembrar que eu não preciso gritar que eu estou com o microfone. Se estiver alto, você faz assim para mim, tá, Marcelo? E minha garganta está indo embora também. Se eu, então, entendemos que podemos usar a Bíblia, Paulo está dizendo, então, na prática, que nós podemos usar a Bíblia para cegar entendimentos e corações. É isso que ele está dizendo. Usar a Bíblia da maneira errada, ensinar e praticar da maneira errada, pode cegar o seu entendimento em relação às coisas que precisam ser entendidas. E eu não estou falando de uma pessoa que está vindo aqui e está pregando, sei lá, o Alcorão. Não, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia é sagrada. É possível. E Paulo nos alertou. E quais são as consequências de um cristão que está com seu entendimento, o coração e a visão com um véu tapado? Ele não vai saber para onde ir, meus irmãos. Ele vai ser literalmente cego. Ele não vai saber aonde que ele tem que... Ele não vai conseguir se livrar dos buracos. Ele não vai conseguir se livrar das pedras. Ele vai ficar tropeçando toda hora. E mais, ele vai acreditar em qualquer pessoa que chega e fala para uma pessoa que está cega: olha só, vai para a direita ou vai para a esquerda. Ó, tem um buraco aí a pessoa vai pular e não tem nada. Ou vai para lá, que está frio, você vai receber um refrigério, ou
pessoa vai lá e não tem nada. Já, como é que é aquela história? Olha a cobra, é mentira, porque é isso. A pessoa que está cega não sabe para onde vai, não sabe se guiar sozinho. Vocês estão entendendo as consequências do que Paulo disse aqui? E Moisés não é o ruim da história. Eu vou deixar mais claro aqui de novo. A lei não é a parte ruim da história. Olha, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você que é a parte ruim da história. Porque nós somos, eu sou a parte ruim da história. E é por isso que nós precisamos, vou repetir pela segunda vez, de um Salvador, de alguém que chegue e diga assim: olha só, as coisas mudaram. E graças a Deus que nós vivemos assim. Então vamos evoluir. Então o primeiro ponto é o seguinte: que a gente precisa entender que a nossa, diante de tudo isso que eu falei até agora, a nossa relação com a Bíblia, não estou falando relação com Deus, com Jesus, com a igreja, não. A nossa relação com a Bíblia, precisa ser a mais correta, instruída, pura e livre de qualquer amarra teológica, ideológica, porque existem coisas na Bíblia que Paulo diz que, ensinadas e vividas, podem cegar o seu coração. Durma com isso para Deus. Porque a Bíblia aberta em livros aleatórios não podem fazer nada. Porque se eu abrir, por exemplo, no livro de Salmos, eu acho coisas maravilhosas. O Senhor é meu pastor e nada me falta nada. Sei lá, salmos messiânicos de Davi falando: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava praticamente descrevendo em cima da crucificação, que eu possa habitar em tua casa, o retorno da minha vida, todo mundo agora, Deus, aleluia, está tudo em salmos. Mas nos mesmos salmos, também, Davi, no momento evangélico cristão, disse assim: eu queria tanto pegar a cabeça dos filhos dos meus inimigos e tacá-los contra a parede. Glória a Deus. Está na sua Bíblia. Está em Salmos. Você está achando que é brincadeira? Experimenta. Experimenta ler muito juiz e você vai se assustar. Experimenta. Não estou dizendo. Larissa fez uma pergunta excelente aqui na quinta-feira, no nosso estudo bíblico. Jean, foi mais ou menos assim, em outras palavras. Então, o Velho Testamento, ele é descartável. Ela não usou essa palavra, mas qual que é a utilidade? Nós vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo no final da mensagem. O Velho Testamento e a própria lei, que Paulo chamou de ministério da condenação, precisa estar a serviço de Jesus. E ele só faz sentido se ele estiver a serviço de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Eu uso das palavras de Jesus no caminho de Emaús, que o Gutinho gosta muito. Pegando as Escrituras e vendo que a seu respeito constavam nas Escrituras, Jesus foi de Moisés até os profetas, explicando o Evangelho, usando a lei, usando o Velho Testamento. Então a gente precisa entender que o problema não são os livros, não são os princípios. O problema é que o Velho Testamento veio me ensinar que eu, por mim, jamais conseguiria agradar a Deus pelo cumprimento da lei. Estamos aqui juntos. E o interessante é que Paulo, mesmo não sendo um dos 12 apóstolos originais de Jesus, Paulo, por causa do entendimento dele do Evangelho, ele ultrapassou e muito a consciência dos apóstolos originais. Ele ultrapassou muito. Gente, a gente está falando de pessoas que andaram com o cara aqui na terra: Pedro, João,
João tinha uma consciência também bem para lá. Mas vamos pegar aqui um exemplo mais famoso. Paulo, que se converteu literalmente do dia para a noite. E eu gosto de falar que ele, literalmente, ele entrava pelas portas das igrejas para matar e prender crentes. E literalmente, de um dia para o outro, ele continuou entrando na igreja, mas para pregar. E a Bíblia descreve várias cenas de que quando Paulo entrava na igreja, a turma corria de medo. A turma tinha medo. Paulo chegava na cidade, os cristãos da cidade ficavam com medo. Gente, Paulo está aqui. Aí eu, não, peraí, agora ele é um dos nossos. E foi literalmente do dia para a noite. O que eu estou querendo dizer? Que o seu tempo de caminhada... Tem pessoas aqui com 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente. Eu sou sozinho. 50. Mas sabe qual é o problema? A Bíblia me diz que o tempo de caminhada pode ter o seu valor para saber alguns atalhos, sabe? Ter alguma experiência na resolução de problemas. Mas se o tempo de caminhada não estiver associado totalmente ao Evangelho, o próprio Jesus usou uma parábola dessa. E a gente viu na prática, como por exemplo, no exemplo que nós vamos usar aqui, de Paulo e Pedro, que alguém que se converteu ao Evangelho puro e simples de Cristo pode chegar e deve chegar e tem a autoridade dada por Deus para chegar e repreender um irmão de 20, 30, 40, 50 anos de crente, se perceber na vida dele algum desvio do Evangelho. Isso não é somente autorizado, como é imposto a nós. Sabe por quê? Lembra do que nós falamos aqui agora, mais cedo, no início da pregação? Se tem algum irmão, se nós, como igreja, identificarmos que alguém ainda está com os olhos ou com o coração obstruído por causa do ministério da condenação, por causa de algum princípio ainda não muito bem elucidado, você tem o direito e a obrigação de chegar no seu irmão e falar: meu irmão, vamos tirar esse véu. E não é por obras de mãos humanas, é quando o coração, como nós vemos aqui, se abre para o Evangelho. E olha os exemplos que eu vou dar aqui. Isso é tão real, isso é tão prático, que a gente vê Pedro em uma situação, na sua carta diz: olha só, o nosso irmão Paulo diz coisas que são difíceis de compreender. Em outra situação, Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, disse assim, que chegou no momento de hipocrisia de Pedro, que estava no momento totalmente hipócrita de tentativa de cumprimento da lei, e ele, no meio de todos, na presença de todos, a Bíblia diz que Paulo repreendeu a Pedro severamente, ainda falou assim: você, Pedro, você que é judeu, você já não vive mais como judeu, então por que você está querendo que os outros vivam como judeu, se nem você vive? Paulo tinha acabado de se converter. Por quê? Pedro, judeu, tinha, né, aquela veia judaica, mosaica dele ainda, muito forte no coração. E ele ainda permaneceu por um tempinho assim. Mas Paulo permaneceu ainda com alguns resquícios. Mas a partir do momento que Paulo teve aquele encontro com Jesus, a partir do momento que Paulo, e ele, o próprio Paulo disse que ele poderia se gloriar no judaísmo mais do que qualquer um, porque Paulo era extremamente zeloso da lei e inclusive matava e prendia cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele largou tudo e ressignificou por completo a sua vida. E as maiores reflexões sobre o abandono que temos que fazer da velha aliança foram feitas por nosso irmão Paulo, que não tinha ninguém que saber mais a lei do que ele. E é o mesmo caminho que nós temos que fazer aqui essa noite. Nós precisamos ter a coragem de examinar o nosso coração
e ver se tem algum resquício ainda do que não seja Jesus de Nazaré no nosso coração. E esse caminho tem que ser feito, antes de mais nada, individualmente. Mas você não está sozinho. Você não pode caminhar sozinho. O que eu quero dizer na prática, então, dessa mensagem? Nós precisamos entender que a nossa maior referência precisa ser Jesus. Sua vida, suas palavras e as suas obras. Seus ensinamentos e as reflexões que quem caminhou com ele escreveu. E sim, meus irmãos, se você pegar uma caminhada de leitura bíblica e de oração, sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai se sentir confrontado e você vai ficar, de certa forma, incomodado quando você pega algumas coisas no Novo Testamento e você vai ler, peraí, eu li isso diferente em algum lugar. Foi na própria Bíblia. Mas o Espírito Santo te guia toda a verdade. E nós precisamos cortar com qualquer tipo de religiosidade que não tenha sido praticada por Jesus e pelos apóstolos. Nós precisamos fazer isso urgentemente, meus irmãos. Porque Davi foi um cara muito gente boa. Moisés foi um cara muito gente boa. Sansão nem foi tão bom assim. Josué, essa turma, foi tudo muito gente boa. Mas eles não são referências completas de nada. Essa turma tinha a expansão da sua consciência na medida que era possível que eles tivessem. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, sabe o que o homem segundo o coração de Deus fez no último minuto da sua vida? Ele adorou. Ele fez um sacrifício de louvor a Deus. Quem sabe o que Davi fez no último minuto da vida dele? Davi chamou o seu filho, Salomão, e disse, Salomão, sabe aquele fulaninho lá chamado Simei? Eu prometi para Deus que eu não ia matar ele, mas você não prometeu nada. Davi era gente boa, né? Homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque o máximo que a consciência de homens que viviam na velha aliança, o máximo de entendimento de quem era Deus, o máximo de entendimento do amor de Deus, da graça de Deus, o máximo ainda era muito limitado. O máximo que um homem como Davi, como Salomão, poderia alcançar de entendimento, sem a revelação completa de Jesus que nós temos, ainda era uma gota, perto do oceano que foi Jesus de Nazaré, chegando e falando, ame os seus inimigos. Peraí, Davi odiava os seus inimigos. Davi tinha ódio consumado de seus inimigos, ele escreveu isso em Salmos. Peraí, existe uma limitação de consciência que só foi revelada em sua completude em Jesus. E se eu não entender isso, vamos para o terceiro exemplo de quando nós tentamos ensinar, praticar, viver princípios da velha aliança, do Velho Testamento na nossa vida. Crente ama essa passagem aqui. Deus vai me dar vitória sobre os meus inimigos. Ama. Sabe o que Davi estava querendo dizer quando ele escrevia isso? Imagina. Davi estava querendo vitória, morte. Ele queria matar os seus inimigos. E coisa que crente ama é quando Deus dá uma vitória sobre alguém que ele não gosta. É quando Deus te promove no seu emprego e aquela pessoa fofoqueira que você não gosta foi humilhada, porque Deus me fez para ser cabeça e não cauda. Bíblia, mas não é Cristo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Sabe quem falou isso?
Não foi Jesus de Nazaré. Então, se não foi Jesus de Nazaré, eu não quero viver assim, porque isso me faz olhar para o meu irmão como alguém inferior a mim. Quando eu vejo no Novo Testamento Jesus falando: ore por aqueles que te perseguem, e não comemore a derrota deles, mas muito pelo contrário, ore, tente ajudar. Você não precisa gostar do seu inimigo, mas amar quem te persegue é uma obrigação. Jean, tem diferença? Tem toda, isso faz toda a diferença, porque o ódio que você sente por aquele fulaninho que te persegue vai te matar. Jesus disse isso. Davi falou que o seu inimigo você tem que matar. Está na Bíblia. Vocês estão entendendo o perigo? Tudo crente, tudo Bíblia, tudo rato de igreja, mas sem evangelho, nós estamos vivendo uma vida com véu nos olhos e no coração. E nós precisamos fazer uma ruptura hoje, agora, desse suposto evangelho, que na verdade é um falso evangelho, que não tem nada a ver com Jesus. Você tem coragem disso? Você tem coragem de abandonar as suas convicções que você talvez tenha passado a vida inteira achando que Deus te deve alguma coisa, ou achando que, sabe, aqueles princípios que todo crente repete e nem sabe de onde vem? Você precisa ter coragem de abandonar tudo e seguir somente a Jesus. E como o João falou no domingo passado, e como nós falamos aqui na quinta-feira, Jesus é a plenitude do ser de Deus, e tudo que tem em Deus tem em Jesus. É só Ele que nós precisamos. E por quê? Porque sem Ele nós estamos cegos. Sem Ele nós estamos totalmente perdidos. E aí a gente vive uma fé zumbi, morto-vivo. Esse é o perigo. Estando na igreja, estando com a Bíblia na mão. E quando a gente olha para esses exemplos, como eu dei o exemplo de Davi, eu gosto muito dessa passagem em Hebreus. Eu gosto muito dessa passagem em Hebreus aqui. Vamos abrir porque é a última referência nossa. Hebreus capítulo 11. Versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Esse capítulo, o autor da carta aos Hebreus, ele vem citando vários exemplos desde o início do capítulo. E ele vai citando assim, personagens muito conhecidos da Bíblia. Ele vai citando, por exemplo, ele cita Abel, ele cita Abraão, ele cita Isaac, Jacó, José, Moisés, ele cita Davi, do 32 em diante, porque a leitura é extensa, mas vamos do 32 em diante, para a gente ganhar tempo. Citando essas pessoas, rapidinho, citando essas pessoas, ele estava fazendo uma comparação com quem nós podemos ser hoje, tá? Ou seja, o autor da carta aos Hebreus diz que nós temos a obrigação de sermos melhores na consciência do que toda essa turma, do que todos esses personagens bíblicos. Isso é arrogância? Não, é o que a Bíblia diz. Por quê? Vamos ler o porquê disso. Que mais direi? Eu não tenho nem tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, são histórias que nós conhecemos, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houveram mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos como a viúva,
Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, como foi o profeta Isaías, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, como foi João Batista. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Meu Deus! Mas aqui tem uma palavrinha que muda tudo. No entanto, e isso é uma... não sei português, não sei que é a adversidade. Mas, no entanto, porém, todavia, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque Deus havia planejado algo melhor para... Meu Deus do céu. E uma cabeça de Moisés lê isso aqui e fala: Deus planejou algo melhor para nós. Deve ser dinheiro, deve ser casa, deve ser emprego, deve ser vitórias pessoais. Que coisa melhor é essa, meu irmão? Jesus de Nazaré. Todos esses homens, na maior limitação de suas consciências, tiveram as suas vitórias, as suas derrotas, as suas glórias espirituais e carnais. E são conhecidos e nós o honramos, e o autor de Hebreus diz que a terra não era digno deles. Mas nenhum deles chegou à plenitude do conhecimento de Deus, que é Jesus. E sabe qual é a notícia? Você pode ter esse conhecimento. A sua consciência não somente pode, mas precisa conhecer a Jesus de Nazaré. Porque Davi, todo mundo conhece, mas ele não conheceu a Jesus. Abraão, Moisés, todo mundo já ouviu falar, mas a consciência deles é isso aqui, perto do que a sua pode chegar, e deve chegar, e precisa chegar. E o autor aos Hebreus vai mais além, e diz aqui, para fechar com chave de ouro essa passagem: Eles quem? Essa turma toda que a gente acabou de ler aqui. Samuel, Davi, Daniel, Abraão. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Por quê? Nós somos muito bons? Porque nós conhecemos a Jesus. Porque nós temos a revelação completa de quem Deus é. Eles não tiveram. Davi conheceu o Senhor dos Exércitos, mas não conheceu o Pai. Abraão conheceu a voz que o tirou da casa dos seus parentes, mas não conheceu o rei de toda a terra. Daniel viu um varão de guerra poderoso que chegou, ele mostrou a visão. Ele só sabia que ele se chamaria Renovo, mas ele não viu Jesus nascer numa manjedoura. Nós vimos, Deus pisou na terra. E é isso que nos transforma. É isso que precisa mover o seu coração. Aí eu te pergunto, tem espaço para mais alguém nessa consciência? Tem espaço para mais alguma coisa, algum outro princípio, algum outro senhor, alguma outra senhora, alguma outra coisa que não seja Jesus de Nazaré? Porque Ele é o próprio Deus e Ele não precisa de ninguém. E Ele se revelou porque Ele quis. E sabe a notícia mais importante para nós? Isso não é uma teoria, porque Jesus está aqui, agora, nesse momento. E se você quiser, mesmo trazendo uma carga religiosa, supostamente de Deus, da sua vida inteira, eu te imploro e te garanto, experimenta abrir seu coração, experimenta abrir sua consciência e falar com Ele,
Só com Ele, Jesus de Nazaré. Se você está vivo mesmo, toma minha consciência, toma meu coração. Se Ele realmente está vivo, Ele vai fazer o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Mudar a sua vida, não do lado de fora, mas te dar a paz que excede todo entendimento. Te dar a segurança de que Ele te salvou, que você vai um dia estar junto com Ele. Trazer paz em meio a qualquer circunstância, não por causa das coisas boas, mas porque simplesmente tem paz. Te dar uma segurança de que as coisas realmente começam após a vida aqui na terra. Carne e sangue não podem trazer essa revelação a você, mas Jesus, que é o único que pode, Ele está aqui, então é só você pegar. Já é só isso. É só abrir o coração e a mente. E para a gente encerrar, o pessoal do louvor já fica a postos aí. Biel, apaga a luz branca. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero dizer que todas essas pessoas que essa passagem aos Hebreus, que todas essas pessoas que nós citamos aqui, tem 3 que são muito conhecidas de todo mundo, que de repente você acha que eles são os nossos exemplos, mas você quer saber de verdade qual foi o maior dia e a maior revelação e a maior coisa que esses personagens que eu vou falar aqui agora tiveram em suas vidas? Abraão, pai da nação de Israel, patriarca total, adorado até hoje por judeus e muçulmanos, venceu várias guerras, matou um monte de gente, teve uma filharada. Abraão. Você sabe qual foi o maior feito da vida de Abraão, meus irmãos? O maior feito da vida de Abraão foi quando o meu Jesus disse sobre Abraão: ele viu os meus dias e se alegrou. A maior coisa que Abraão fez na vida foi ter visto os dias de Jesus de Nazaré. E ele confiou nessa visão. Sabe, o maior feito que Moisés já teve em sua vida não foi ter tirado o povo do Egito, não foi ter recebido a lei. O maior feito que Moisés teve em sua vida foi ter declarado: virá alguém após mim que é maior do que eu. Ouçam a ele. Davi, o rei poderoso, que expandiu militarmente o reino de Israel para limites antes nunca vistos, matou Golias, enfim, todo mundo já ouviu falar de Davi. Mas sabe o maior momento da vida de Davi? Foi quando ele disse: o meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e eu te darei toda a autoridade. De quem Davi estava falando centenas de anos antes de Jesus? Ele viu a Cristo. E aquilo segurou o coração dele. E aí vem Jesus e diz assim: desnascido de mulher, o maior de todos é João Batista. Um homem que não teve nada, nenhuma propriedade, não teve. Ele comia gafanhoto e mel, ele andava, o pessoal achava que ele era doido. Mas João Batista, meus irmãos,
chamado por Deus e aceitando o chamado, sabe por que Jesus de Nazaré, que é o meu e o seu Senhor, disse sobre João Batista, aquele homem fedorento que ficava gritando no meio do deserto? Sabe por que Jesus disse que ele era o maior? Porque João Batista largou tudo e foi para o meio do deserto falar assim: preparem o caminho do Messias. Se arrependam, vivam em amor ao Messias. E quando João Batista avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu nele o Deus que Moisés, Davi, Salomão, essa turma toda nunca conheceu. João Batista viu, e nós podemos ver também. Larga tudo, deixa tudo para trás e olha só para a cruz, corre só para Jesus, larga tudo, larga todo mundo, está todo mundo morto, os únicos vivos somos nós, e que um dia estaremos com Ele. Todo mundo não, Jesus ainda está vivo, e Hebreus diz que Ele vive eternamente, e Ele está aqui, quer falar com você. Vamos ficar de pé e cantarmos isso juntos. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Vamos só para Jesus, meus irmãos, só Jesus, só Ele importa, só Cristo crucificado e ressuscitado importa. Seu amor me chama. A morte de Jesus na cruz, sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, nasci tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar. Pessoal que vai distribuir a ceia, pode vir. Quero convidar todo mundo. Aqui a gente não tem regras quanto à ceia. Aqui a gente não tem regras quanto à ceia. Na verdade tem só uma. Se você quer conhecer a esse Jesus, receba o corpo e o sangue dele. Já não sou batizado. Eu não te perguntei nada. É só se você quiser aceitar. É só se você quiser conhecer esse Jesus. É só isso que você precisa. A carne representada pelo pão e o sangue representado pelo suco.
dizem para nós, segundo a palavra, e nos explicam o motivo do porquê Jesus precisar ser o centro. Porque todos esses homens que nós citamos, como eu disse, mortos estão e ressuscitados estarão no dia do retorno do Senhor. Porque Jesus foi crucificado por amor a você, mas ele não ficou morto. Jesus ressuscitou, e ressuscitou prometendo que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, até que a gente o encontre pessoalmente. Se você crer nisso, você está totalmente autorizado a participar da ceia. E nós cremos que Jesus está aqui participando conosco, juntamente da ceia. Isso é somente uma representação, mas o que importa mesmo é a sua consciência. Levante o seu pão. Levante o seu pão nesse momento e peça para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida agora. E o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Jesus, vivo e invisível dentro de você. E que você pode comunicá-lo agora. É louco falar isso, mas é verdade. Experimente. Levante o seu pão e lembramos agora nesse momento, Jesus, do seu sacrifício. Seu corpo que foi rasgado por nós. A revelação que nossos irmãos Moisés, Davi, Samuel não tiveram. Nós pudemos experimentar, ver na história e ver os efeitos espirituais do seu sacrifício. E por isso nós cremos em teu nome. E por isso nós te damos toda a honra e toda a centralidade que o Senhor merece. Vamos comer juntos o nosso pão. Levanta o seu cálice agora com suco de uva, representando o sangue, o símbolo da nova aliança que nós lemos aqui. Jesus não está nesse copo, mas ele disse para fazermos assim até que ele venha. E um dia, meus irmãos, todos nós cearemos não mais com simbolismos, mas nós cearemos na presença dele. Nós assentados na mesa, junto com Abraão, com Moisés, com Davi, essa turma vai estar sentada junto com a gente, celebrando a vitória do Cordeiro. E é por isso que eu não posso idolatrar ninguém. É só Jesus. Você crê que um dia vai estar com ele? Eu também. Vamos tomar juntos. Só Jesus merece se assentar no lugar de honra da igreja. E mais ninguém. E se mantivermos essa consciência, teremos tudo aquilo que precisamos para aguentar passar por esse mundo. Poucos anos nos restam para uma vida de eternidade, que vai de eternidade em eternidade ser uma comunhão eterna. Nós com nós e nós com Jesus. Não tem muito segredo, é só isso. Se a gente inventar moda, a gente vai perder a essência. Nós precisamos que os nossos olhos fiquem fixos em Jesus. Não podemos perder ele de vista jamais. Por favor, não perca Jesus. Não aceite nada nem ninguém a tomar esse lugar. Pois só Jesus é digno, merece e tem a capacidade de estar.
cantar. Jesus é o centro de todo dia. Início e o fim, eternidade. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele, somente Ele. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, E em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, igreja. E um dia Ele virá. Aleluia. Por isso que Ele é o centro. Ninguém mais vai voltar nas nuvens com Ele. Ele virá trazendo consigo o céu, mas na autoridade dele, que doutrinou a morte e tem as chaves da eternidade em suas mãos. Amém?